Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você clicou aqui no nosso vídeo e vai conferir aí um pouquinho da nossa entrevista. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, pessoal, vamos lá. Nós que estamos aqui no YouTube precisamos muito da sua colaboração. Então, se puder compartilhar esse vídeo, se puder deixar um like aqui, se inscrever no canal, é muito importante poder contar com vocês. Então, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando um vídeo aqui no canal, você já vai receber o lembrete aí no seu celular. É só clicar e assistir. Mas antes de nós apresentarmos aí o nosso convidado, os nossos convidados do dia, eu quero aí fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles que o nosso projeto chega até vocês. Colégio Marista Varginha, Edegênios Boutique, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, G3 Serviços Empresariais, Encontro da Felicidade e CL Áudio e Eventos. Então esses são os nossos parceiros e apoiadores. Muito obrigado a cada empreendedor, a cada empresário aí que aposta sempre no nosso podcast. E agora vamos conversar aí com os nossos dois convidados especiais. Roda a vinheta. Pessoal, estou tendo a honra de receber hoje aqui nesse novo formato com dois convidados de peso, João Carlos e Plínio. Que coisa boa recebê-los aqui. Muito obrigado pelo sim, estou honrado, viu? Quem agradece sou eu. Boa noite, Matheus. Boa noite, Plínio. Uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui com você, com o Plínio, amigos de longa data. E estou sentindo que esse papo vai ser uma coisa assim meio família, meio mesa de bar, quem sabe, né? Ah, que coisa boa, só que na água, hein? Por que não, né? Plínio, bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a você que nos escuta, que nos vê, que participa com a gente desse podcast. Muito satisfeito por estar aqui, da mesma forma que o João já manifestou sua satisfação. Quando você anunciou que seria nesse formato, nesse novo formato, eu já criei boas expectativas, porque estar do lado do João sempre para mim é uma partilha leve, suave, gostosa. Eu me sinto muito bem ao lado dele, à vontade, ao seu lado também. Então a coisa flui, é gostoso, floreia, o papo parece que brota. Então vamos deixar brotar, vamos fazer uma coisa bonita para ficar registrado aí com certeza. No seu podcast. E é impossível dar errado, né, com dois convidados como vocês. Então assim, aí, esse formato tem que ser com gente que agrega. Que é isso? Obrigado pela gratidão. Que assim seja, né? Amém, e vai ser, com certeza. Aqui vamos apresentar então primeiro o João Carlos. João Carlos de Paiva é o nome dele, olha só. Ele tem formação em letras, ele é bacharel em direito, ele é hipnoterapeuta e também escritor. João Carlos, quanta coisa. Me fala uma coisa, o que você escreve? Essa história do escritor é uma história um tanto quanto canestra, né? Na verdade, eu nunca publiquei nada. Escrevo como uma forma de terapia pessoal. Escrever para mim é uma maneira de contar para o papel aquilo que me incomoda, aquilo que me alegra, aquilo que me enfeitiça, digamos assim. Escrevo um pouco de poesia, um pouco de crônica, conto, não tenho nada definido. Basicamente escrevo para relaxar. Que legal, quem sabe até o finalzinho desse vídeo, João Carlos aí nos premia com alguma declamação, hein? Por que não? Vai escrever sobre o nosso encontro aqui, né? Opa! Quem sabe? Boa resenha, com certeza. Agora vamos apresentar o Plínio Marcos de Veras. Faltou dois sobrenomes, né? Plínio Carvalho. Marcos Carvalho Ferreira de Veras. Mas pode simplificar. Plínio Pode? Marcos de Veras, Então tá bom, ó. Professor, especialista em filosofia, cantor e compositor, além, claro, de ser um exímio comunicador. Olha só, hein? Que bom. Você vai cantar até o final também? Uai, se brotar, como eu falei, tem que Com brotar. certeza, nós vamos pedir isso, né, Matheus? Vamos fazer um
vocal a capela, que o João é uma excelente segunda voz, inclusive. Já fiquei sabendo desses dotes. Já testamos a segunda voz dele em outras oportunidades. Mas é isso aí, e acompanho muito o que o João falou a respeito das experiências dele, não só como escritor, mas como palestrante também, ótimo comunicador, né? Eu me inspirei muito em você, né, João? Eu te falei isso. E interessante que eu me inspirei no pai dele. Tem uma história aqui interessante. Eu conheci o Plínio através do pai, que é um exímio palestrante. Raul Deveras. Raul Deveras, grande abraço, Raul. E ouvindo o Raul falar, eu muito mais novo, não tanto, né? Comecei a entrar no grupo e depois na esteira veio o Plínio, né? Então... É uma história de gerações, né? Depois é bom até você fazer aquela matemática que normalmente você faz, né? A distância da geração do meu pai para a geração do João e a geração dele para mim. Mas é assim, a gente tem os pilares, né? Onde a gente se tira as inspirações. O João sempre foi muita inspiração. E aí, voltando no que eu considero que eu faço e considero bem também, é o fato de comunicar. A gente gosta disso, né? De falar, de expor, de trocar ideias. O diálogo, para nós, na filosofia, ele é fundamental, né? Se o diálogo não acontecesse nos primórdios da filosofia e de outras áreas, outras ciências, provavelmente a gente não teria muita coisa registrada do passado, muita coisa registrada do saber humano. Então, eu acredito que está aí a comunicação presente na minha vida, na vida do João, e até brincava com ele hoje na hora do intervalo, né, João? A gente conversava, eu dizia assim para ele, acho que nós somos pensadores, porque se a escrita dele não aparece muito, ele faz muito para ele. Se o meu canto acaba ficando para mim também, a gente não faz tanta questão de sucesso assim, né? Então, acaba que a gente coloca a razão para pensar. Então, acho justo a gente dizer que somos pensadores e usamos os nossos pensamentos para colaborar com a vida dos outros. Uau, que coisa boa, profundo isso, hein? Aqui, vocês têm várias habilidades, né, como vocês já acabaram de comentar, e eu também aqui, mas eu vejo que o professor norteia muito, né, a vida de ambos. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, eles gostam de contar histórias, como que vocês se descobriram, se viram professor. Quem quer começar? Começa agora? Vamos lá. Eu acho que é tudo muito natural. Eu até não sei se o João comunga desse mesmo pensamento. O bom professor, ele não sabe exatamente o momento em que ele caiu na sala de aula e também não saberá o momento que ele vai sair da sala de aula. Isso acaba sendo para ele um ponto de interrogação. Eu acredito que é um chamado ali. O bom professor não é aquele que se vê apenas como um profissional da sala de aula. É uma vocação. Aquilo é um chamado, né? Uhum. Nós chamamos de vocação. Então, as coisas foram vindo muito natural para mim. O estar em sala de aula acabou sendo assim consequência de muitas coisas, de algumas relações, de alguns convites, inclusive para fazer coisa de graça, né? Eu me lembro que no começo, quem me chamou muito para fazer numa instituição palestra de graça foi a tia Edna, né? Lembra da tia Edna? Edna Custódio. Isso, então ela me chamava, ficava pensando assim, nossa, será que vai rolar alguma coisa? E no final das contas, a gente percebia que dali viria outras coisas, e foi sendo muito assim. Eu, antes de ir para o seminário, né, uma experiência que o João teve também, no meu terceiro ano, antes disso, eu falei que eu ia ser professor de história, que eu seria professor de história. Eu sempre gostei muito de aula de história, de contação de coisas de história e tudo mais, me encantava. Mas depois eu fui perceber que eu não gostava apenas da história, do relato dos fatos. Eu gostava de refletir sobre os fatos. E aí no seminário eu descobri a filosofia, me encantei, já comecei as leituras de filosofia ali no seminário menor, fui me encantando por isso e depois acabei fazendo a graduação também, me especializando, e me vi como aquele que gostava de refletir sobre os fatos, e aquilo não cabia só em mim, tinha que ser transbordado, tinha que ser partilhado, e acabou chegando na sala de aula. Um dado muito importante, né? Quem me falou isso hoje, você inclusive me falou dela, foi a Maria Aparecida Cury. Ela disse assim para mim uma vez: quem entra na sala de aula, gosta e tem dom, nunca mais sai. Uau! Nunca mais sai. E eu tenho me visto assim, as frustrações chegam. Quanto tempo de professor já? Eu tenho 21 anos. Uau, um tempo considerável. Eu comecei com 43, eu comecei com 21, 22 anos de idade, né? E aí, assim, eu tenho me visto muito nessa pegada que a Cury me ensinou, sabe? Uhum. Nesse longo período, desse caminho, muitas vezes a gente tem os desânimos, as frustrações. Claro.
Mas acaba acontecendo alguma coisa logo que te puxa de volta. Tem um lugar aqui, eu falo isso para os estudantes, sabe? E eu digo que não tem como mentir quando os olhos brilham. Eu estou num lugar, na profissão que eu realmente gosto e quero estar. Né? Então a gente acaba superando e vencendo qualquer frustração. Show. Sala de aula para mim é isso. Antes da gente ouvir o João Carlos, quanto tempo você ficou no seminário? 3 anos. Beleza. João, nos conte sua história. Vocês acreditariam se eu dissesse que eu não escolhi ser professor, mas que escolheram para mim? Como assim? Eu sou de uma cidadezinha pequenina, um arraial, chamado Córrego do Ouro, politicamente dependente de Campos Gerais. Corgo, né? Córrego do Ouro. O pessoal fala Corgo, é verdade? Vamos falar Córrego do Ouro para abertura, depois a gente... Córrego do Ouro. Vai resumindo. Bom, o fato é que eu havia saído do seminário no final de 82... Córrego do Ouro, uma cidadezinha muito desprovida de infraestrutura. Não tínhamos colégio lá, a escola existia apenas até a 4ª série primária. E queríamos algo mais. A população estava se mobilizando nesse sentido. Só que a única chance que tínhamos era uma extensão de série. Uma escola de Campos Gerais criar uma sala em Córrego do Ouro de 5ª série, depois de 6ª. Mas os professores de Campos Gerais estavam resistentes, estrada de terra, tinha um deslocamento a ser feito, eles não queriam muito não. Então nos orientaram a população de Córrego do Ouro, as pessoas que estavam envolvidas com aquilo, que se alguém da terra estivesse cursando a faculdade, ele poderia atuar como professor até que alguém já formado pudesse assumir. Então todos aqueles que tinham já o 2º grau, foram visitados, entre eles eu, e pediram-nos que fizéssemos o vestibular como uma maneira de forçar os professores de Campos Gerais a aderirem ao projeto. Olha. Foram lá em casa o Mário Lúcio e o Ramiro, curiosamente os dois faleceram recentemente, me convidar se eu podia fazer vestibular. E o Lúcio chegou dizendo, olha, eu escolhi que eu vou fazer matemática, Terezinha vai fazer história, você vai fazer letras, pode ser? Falei, pode. Então ele escolheu o meu curso. Não foi escolha sua, nem o curso. Não. Eu vim fazer o vestibular exclusivamente para aderir à proposta, à solidariedade com a minha terra. E aconteceu que eu comecei a frequentar e comecei a gostar, né? O Mário Lúcio também se formou em matemática, eu em português, e entrei na sala de aula para dar um fim de semana substituindo no Colégio Batista, e fiquei 14 anos, né? Olha. 14 anos lá. Foi uma coisa assim que eu amei fazer desde o primeiro dia. Tive outras experiências durante o tempo de magistério. Eu passei no concurso do Banco do Brasil, trabalhei pouco mais de 10 anos no banco, sem deixar de dar aulas, e quando eu tive a oportunidade, deixei o banco porque eu gosto de estar aqui. Legal. Resumindo, quanto tempo de sala de aula já? 37 37 anos. Que coisa boa, hein? Graças. Eu só interferi um pouco na fala do João, porque enquanto ele falava, eu estou vendo a minha realidade muito igual, né? Aquilo que eu dizia. O inusitado está sempre muito presente na vida do professor. Por isso que a gente tem que ter, não sei se alguém que está nos assistindo agora também é professor, pode se inspirar, claro. De repente se inspira na nossa experiência. Então alertes para isso, sabe? De repente vem aquela mensagenzinha, eu sei que você gosta dessa palavra, nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Não está tão claro assim. Sutilezas. Sutilezas. E se a gente marcar bobeira, se a gente deixar passar, de repente passa até uma oportunidade profissional. Sim. Né? Eu acho que aqui a gente está falando muito honestamente, muito abertamente, e o João sabe disso, não é nenhuma forma de orgulho exacerbado, nada disso, mas nós gostamos e ao mesmo tempo as pessoas gostam do que a gente faz. Com certeza. Né? Nós não podemos ser vergonhosos em dizer que a gente faz bem feito. Né? E por que a gente faz bem feito? Porque a gente foi captando essas coisas. E foram inserindo. Né? A performance que vai se apresentando para nós. Por exemplo, uma experiência negativa, um pouco ruim, de indisciplina com o estudante, lá no comecinho da nossa carreira, nos faz hoje a ter um comportamento diferente quando a mesma situação aparece. Né? Isso é a maturidade. Então, o João falava ali, nossa, uma situação extremamente inusitada, muito mais do que a minha. Né? Aí, a primeira vez que eu fui para a sala foi assim, para ter uma hora aula por semana
substituindo o professor Manuel, né, que era o diretor do primeiro colégio que eu dei aula. E substituir o Manuel não era nada fácil, porque o homem é uma capacidade... Olha a responsa que chegou para mim. Olha só. Foi a minha primeira experiência. Eu trabalhava na secretaria da Paróquia do Divino, e o Manuel, diretor, para dar uma aula por semana. Eu falei, não compensa ficar com essa aula, tu quer pegar? Né? O padre te libera lá, você vem correndo aqui dar aula, depois volta para o escritório da paróquia. Olha. Então fui, fiz ensino religioso lá, e depois veio em cascata, as aulas vieram surgindo, assim, uma aula atrás da outra. Daqui a pouco, o máximo que eu cheguei, né, João, 52 aulas por semana em 3 anos. Acredito que isso é um pouco loucura também, não faço assim mais não, mas se a gente quiser, acaba tendo essa quantidade. Sim. Eu já fiz um pouco mais. Então cuidado aí, né? É mesmo? Vamos deixar a oportunidade passar no inusitado, fala com a gente. Boa. Verdade. Quer contar a sua experiência, João? Não, ele falou 50 e poucas aulas, eu já teve períodos de ficar próximo de 70 aulas por semana, uma coisa louca. 25 aulas num turno, 20 no outro, correndo para o terceiro turno, mas isso é loucura, né? Nossa. De tempo em tempo isso se faz necessário em virtude de atender a necessidade de uma escola, alguma coisa, mas para se fazer com qualidade, metade disso já basta e já dá trabalho de sobra, né? Entendi. As pessoas gostam de histórias. Quem ouve e assiste podcast gosta de saber os casos. Então, os causos. Eu queria que vocês mergulhassem aí na memória de vocês e trouxessem, né, para o nosso vídeo, para compartilhar com o nosso público, algo que marcou vocês. Pode ser algo relacionado à lição, a aprendizado? Pode. Mas se for algo engraçado, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se for algo que deu errado, mas serviu de lição, melhor ainda. Não sei, vocês dois fiquem à vontade, de qualquer tempo, né, profissional de vocês, ou da vida pessoal também, que vocês acham que vale a pena, que pode inspirar, tem ou que muita pode coisa, hein? trazer uma mensagem aí. Começar da experiência do menino de calça curta, vou deixar ele começar. Então vamos esse lá. caos aí. Muito gostosa a maneira como eu conheci o Plínio. Como eu já falei, quando recém-egresso do seminário, eu vim para Varginha, e aqui nós fomos trabalhar com formação de lideranças cristãs no movimento chamado Custo Igreja, um movimento aqui eu me dediquei muito tempo e que eu amo profundamente. E começando, né, sem experiência nenhuma, apenas ali como colaborador, e o pai do Plínio era um palestrante assíduo, sempre estava lá. O pai dele canta muito bem, tem um jeitão caipirão, assim como eu tenho essa essência caipira, né? E nasceu entre nós uma amizade muito sólida logo no começo, e eu me espelhava muito naquilo que ele falava, um jeito muito autoritário de falar com muita propriedade, e de repente ele levava um magrelinho das pernas fininhas com um short largo, né? Aquele menino que ficava às vezes fazendo aquela estripulia ali. O Plínio sempre foi meio atabalhoado, né? E de vez em quando, um belo dia ele sumiu, foi para o seminário. E perdi o contato com ele. Quando ele voltou do seminário, era um jantar dançante lá na paróquia do Espírito Santo. E de repente, no meio lá da festa, o Plínio me pega o violão e canta, eu não me lembro, acho que foi Nossa Senhora, do Roberto Carlos, que estava assim de improviso, e falei, nossa, como que amadureceu esse garoto, né? E desde então nós não perdemos mais contato, foi uma amizade bem interessante. Conheço a família dele toda, a mãe do Plínio é um pagode, né? É uma festa ambulante, né? Quase mata a gente de rir. E aí para os alunos, quando a gente muitas vezes encontra na sala de aula, tem a oportunidade de trocar um pouquinho, porque o estudante gosta disso, né? De saber que o professor tem vida também, tem história para contar. Sim. E a gente sempre fala, e o João se refere. Eu sinto isso de uma forma carinhosa, né? Quando ele diz que ele me conheceu como um menino de calça curta. Isso é uma história afetiva que me faz ter carinho por ele. Essas amizades, com certeza. E ao mesmo tempo. Mas assim, eu tenho algumas passagens, algumas delas muito engraçadas. Eu também não sei se alguém que está nos assistindo vai se lembrar disso, mas a gente tinha antigamente, no mesmo curso que o João fez referência, o momento da alegria, né? Eu não sei nem como que chamava aquilo lá. A festa da alegria, uma coisa assim, né? Festa da alegria. Após o almoço de domingo. E interessante, aquela coisa do não perder a oportunidade. O João, a gente conversava aqui um pouco antes do programa, ele falava da timidez que ele superou, eu também.
E muitas vezes, nos encontros, nessas primeiras oportunidades, a gente tem como aprender a lidar com as nossas limitações. A timidez também era algo que me incomodava, né? Eu andava de cabeça para baixo, assim. E aí eu tive que ter esses impulsos. Uma das histórias foi que no seminário também, um dia, o padre falou, hoje, sem avisar, o sermão é teu. Acabou, o sermão é teu, resolve o problema lá, numa comunidade pequena. E eu fiquei todo vermelho, mas dei conta do recado, né, das experiências. Mas nessa do curso de igreja, da Festa da Alegria, eu me descobri como alguém que sabe fazer gracinha também. Olha! Né? Do meu lado cômico eu devo a essa Festa da Alegria, do curso de igreja, que anteriormente a mim já tinha ali a presença do meu pai, da minha mãe, e um dos fatos mais legais que eu experimentei lá foi o João fazer dupla com o meu pai vestido de japonês, cantando uma das músicas engraçadas do repertório. Nisso o pessoal lá morria de rir, ganhava aquele momento de alegria realmente, né? E aí eu vi o João vestido de japonês cantando com o pai, eu falei assim, gente, mas esse povo sabe fazer o povo rir, né? Eu também quero fazer. Então, dali a pouco, até música do Padre Cornélio nós fizemos. Quem lembra do Padre Cornélio aqui era bravo demais, né? Extremamente bravo, e colocaram eu para ser o cômico da vez, inventando música com o Padre Cornélio. Eu olhava para a mesa no fundo, lá no cenáculo, o Padre Cornélio olhando assim de lado. Falei, mas ele gostava? Não vai gostar. Daqui a pouco vinha a notícia, o Padre Cornélio amou. Que gostou ótimo. Demais, divertiu ele demais, né? Então a gente tem esses modelos, esses personagens que a gente vai inspirando. Então, o lado cômico, o João falou da minha mãe, por exemplo, né? Eu me considero metade meu pai e metade minha mãe. Meu pai é um lado mais, que sabe fazer graça também, mas um lado mais sério. Agora, a minha mãe é o que eles falam normalmente do escrachado, né? Já é uma figura extremamente cômica. Então, ali no curso de igreja mesmo, são muitos casos que nós interpretamos personagens, né? O vestir de palhaço mesmo, muitas vezes me ajudou. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui por algumas vezes com o Alex fazer aquele trabalho lá no Hospital do Câncer para divertir as crianças, né? Fui ali umas 4, 5 vezes, e quão ricos são esses momentos, demais, né? Isso ensina, volto a dizer, o simples ajuda muito a gente pescar essas coisas e trazer para a gente, né? Então tem muita coisa vinculada a esses grupos que a gente já frequentou junto aqui na escola mesmo, né? Já fiz tanta graça aqui nessa escola, no Colégio Marista, já fiz tanta coisa gostosa de diversão, que acaba marcando de quantos personagens, né? Quantas vezes nós já atuamos para poder fazer a alegria do pessoal também. Eu acredito que é isso. Até comentava com um ex-aluno esses dias que hoje eu não me vejo só como um professor, eu me vejo também como um discípulo, um missionário da alegria, desse mundo tão tristonho, né, deprimido. Tem que ter algumas referências de alegria. Então são muitos os casos que a gente vê essa oportunidade no passado e agora também no presente de fazer esses papéis aí para ser um pouco discípulo da alegria. O João me ajuda muito nesse sentido aí. Eu vejo no passado ele como uma das referências nesse sentido também. Eu vejo o mundo hoje, Mateus, as pessoas estão muito tristes, muito nervosas por pouca coisa. Muito ansiosas. Qualquer coisinha se transforma num problema imenso. E nós que lidamos com pessoas, temos, ainda que estejamos internamente desarranjados, vamos usar essa palavra, nós precisamos mostrar os dentes, nós precisamos sorrir, porque existe muita carência de esperança. Eu vejo isso. Acho que muito mais do que falar de religiosidade, falar de Deus, é preciso que se viva isso, né? Eu e o Plínio partilhamos muito dessa opinião, de ser canal de esperança, né? Às vezes, para muito além da matéria. Eu me lembro uma vez, novo ainda aqui no colégio, eu estava trabalhando, aplicando um trabalho, e andava pela sala e um menino, normalmente, não me lembro agora o nome dele, mas normalmente um menino alegre, brincalhão, aquele dia estava com um olhar parado, meio tristezinho, e eu passei assim, não sei por que fiz aquilo, bati no braço dele e falei, vai passar. Continuei andando, dando a minha aula. Alguns 2 ou 3 dias depois, ele me interpelou no corredor e perguntou, como você sabia? E eu nem lembrava mais do fato. Sabia do quê?
Ele falou, aquele dia que você pôs a mão no meu braço e falou que ia passar, como você sabia? Do que você está falando? Falou, meus pais tinham se divorciado, eu estava muito triste. Eu estava muito chateado aqueles dias. Aí você falou, eu falei, poxa, tem alguém prestando atenção em mim. E eu não estava sacando nada, eu simplesmente vi ele calado e puxei conversa. Então, quantas e quantas vezes em sala você pediu que nos contássemos coisas alegres, eu não tenho a veia cômica do Plínio, eu não sei fazer graça. Eu sempre sou visto pelos alunos como alguém muito sério, né? Quando alguém conta que lá na sala dos professores eu sou brincalhão, piadista, eles até estranham, falam, o João é carrancudo, né? Mas esses pequenos carinhos, essas pequenas ternuras, que às vezes alguém cochicha aqui no nosso ouvido, e nós fazemos sem perceber, às vezes traz tanta alegria para quem está lá. Depois você encontra com esta pessoa na vida, anos depois, profissional já formado, competente, ganhando bem, e ele fala, aquilo lá foi importante, aquilo me devolveu o norte, né? Recentemente, Plínio, eu cheguei na farmácia, aqui no fim na Americana, aqui no fim desta rua, da Rui Barbosa, e uma pessoa bateu nas minhas costas, professor João Carlos, você lembra de mim? O rosto era conhecido, mas eu não me lembrava do nome. Eu falei, lembro tal, né? Mas sabe aquele lembro meio... Acho que lembro. Acho que lembro. Ele falou, fui seu aluno no Senai, e você um dia deu um ranca-rabo na gente lá, você ficou bravo que a gente estava fazendo bagunça, falou, vocês querem só isso da vida? E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, ele já era casado, eu tomei hoje um lava-cara que eu não gostei, eu vou mudar de vida. Fiz engenharia, passei na Petrobras, estou muito bem. Eu falei, olha só, de vez em quando se acerta sem querer acertar. Isso já é um caso, né? É um caso. Legal. É um caso case de sucesso. Um caso que eu bato muito na tecla é o caso que o professor ele vive disso. Se a gente for pensar, uma vez desses aprendizados, alguém disse para mim, não espera ficar rico como professor, não. Né? Não é uma realidade da nossa carreira, mas você tem alguns momentos muito legais que outras profissões não têm. Sim. Essa é uma forma, um retorno que o João contou e que acontece muito. Vocês formam todas as profissões, né? Nesse aspecto é bom demais, é muito bom você perceber, né, até na chamada de atenção, um ensinamento. Né? Esses tempos eu fiz uma coisa assim, que também foi uma inspiração. Né? A gente acredita até que seja algo espiritual, que vem até a gente e orienta a nossa decisão frente a uma coisa que aconteceu que você precisa agir rapidamente. Né? Eu estava numa sala aplicando um vídeo e de repente voou aquela tradicional bolinha. De papel. De um lado para o outro, né? Voou. Eu falei assim, nossa, gente, achei que isso já tinha acabado, né? Essa brincadeira. Era só na minha época de estudante e agora ainda fazem isso. Eu falei, mas eu não posso simplesmente tirar esse menino de sala de aula, esse rapaz de sala de aula, sem ensinar algo para ele. Então, ele jogou a bolinha, eu peguei a bolinha onde caiu. Eu acho que ele não viu que eu estava atrás da sala, que eu tinha acompanhado o arremesso, né, da bolinha. Fui até o local onde caiu, peguei a bolinha e voltei para ele. Ele deve ter pensado, nossa, agora vem. Acabou. Começou o problema agora, né? Aí eu cheguei muito calmamente, com uma certa dosagem de ironia, que é muito próprio do filósofo também, né? Sócrates é uma referência em termos de ironia, mas é uma ironia educativa, pedagógica. Eu disse para ele assim, olha, eu acho que você perdeu esse objeto aqui, porque pelo que eu percebi, saiu das suas mãos. Normalmente, se a gente perde, alguém devolve. Estou aqui fazendo papel. Agora, se você não quer o objeto, tem um lugarzinho ali que chama lixo, vamos jogar lá? Sensacional. Então, assim, você vê que o menino ele não esperava aquela reação. Isso é aprendizado. É um caso que aconteceu comigo que me chamou a atenção. E você vê que ele não me deu retorno ainda. Ele ainda é estudante. Né? Mas, provavelmente, quando ele lembrar disso lá no futuro, ele vai dizer, nossa... O cara podia ter me dado uma advertência, o cara podia ter me colocado para fora de sala. Será que nesse momento, aquele chamamento, aquele toque, né, não valeu muito mais do que uma punição? Não, que a punição
seja desnecessária, né, nos momentos corretos, mas naquele momento me veio muito a ideia que aquele garoto precisava daquilo. Como veio na espiritualidade do João, a ideia que aquele toque naquele momento era a necessidade daquele garoto. Nem sei porque fiz aquilo. Vai passar. E fez a diferença. Gente, aqui tô aprendendo muito com vocês, tá muito bom o nosso bate-papo, mas agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de Champanhar, em perspectiva educacional, evangelizadora, acolhedora e solidária. Conheça mais dessa proposta em marista.edu.br/Varginha. O telefone para contato é o 35 2105 6300. Siga no Instagram, @MaristaVarginha. Nessa segunda temporada do nosso podcast, estou vestindo Edegenes Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo na Rua Presidente Antônio Carlos, 608 no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @Edegenes Boutique e fique por dentro das novidades. O telefone para contato é o 3222-4177 e o WhatsApp 98825-8343. Professores sempre são bombardeados com perguntas o tempo todo. Quase sempre do conteúdo, às vezes nem tanto do conteúdo. Mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente aqui quais as perguntas mais impossíveis que já fizeram para vocês em sala de aula. Claro, aquelas que podem ser divulgadas. Vocês devem ter pelo menos uma história. Não é possível que nesse tempo todo ninguém perguntou nada impossível, nada, nenhuma aberração, sei lá, alguma coisa... Talvez nada a ver, mas que perguntaram para vocês. Se você quer aberração. Eu acho que eu tenho até vergonha de contar. Eu também tenho. Só conto o que pode. Mas assim, algumas aberraçõezinhas menores, né? Eu acho que pode. Tem uma parte, essa foi uma das que mais me chamou a atenção. E agora até a Ucrânia está no centro das atenções aí por conta da guerra, né? Mas a gente entrou uma vez num módulo de filosofia. A filosofia ela tem várias divisões e uma delas é a filosofia da mente. A filosofia da mente é uma das divisões, né? E a gente estuda isso em faculdade, em especialização. Claro, filosofia, pensamento, racionalismo, razão, mente, tem tudo a ver. Então eu estava lá num discurso gostoso, bonito, né? Falando dos problemas que podem afetar o nosso trabalho racional, o desenvolvimento da mente, né? E aí, de repente, claro, a gente tem que perdoar, porque é a falta de experiência, ou até um pouquinho de falta de geografia, ou até um pouco de falta de biologia também, né? Ela confundiu as coisas. Aí a menina, eu tive que segurar, essa vez tive que segurar. Eita. Ela perguntou assim, mas o tal do traumatismo ucraniano, professor, pode ser uma das causas para atrapalhar o trabalho da mente? Eu dei aquela respirada profunda. Traumatismo ucraniano, tá bom. Vamos corrigir, é o traumatismo craniano que você está falando? Quem bateu ali a cabeça? Não ri. Segurei, né? Mas ali os outros já descambaram, né? Eu tive que fazer o papel do sério ali na hora. Mas essa é verdade mesmo, Matheus. A gente, de tão estranho, parece que é caso inventado, né? Devia ser uma menina de 8º, 9º ano. E traumatismo craniano pode ser uma das causas para atrapalhar o desenvolvimento da mente. Falei, claro. Né? E aí a gente entrou ali no improviso, trabalhando para não deixar descambar. Muito bom. Mas foi uma das situações. Pérolas. Uma das pérolas. Tem mais. História vamos revezar, mas a minha vai superar de lavada. Viu? Eita! Ó, já estamos curiosos, João. Isso aconteceu aqui no Colégio Marista. Logo no comecinho da minha vida aqui no Marista, um belo dia, um aluno, sexo masculino, vou omitir o nome, claro, ele olhou para mim com uma certa seriedade. Professor, eu posso fazer uma pergunta? E claro. A minha mãe me falou outro dia que quando ela é mais ou menos da sua idade e que vocês cursaram faculdade mais ou menos no mesmo tempo. E eu falei, quem é sua mãe? Fulana. Falei, sim, fizemos faculdade junto. Ela falou, inclusive, que vocês, a turma toda,
saía muito junto à noite. Vocês tinham o hábito de ir para o barzinho, tomar uma cerveja. Falei, é verdade, procede. Professor, você já ficou com a minha mãe? Essa foi a pergunta. Rodeou e foi direto. Deu aquela intimada, aí eu falei, eu não, mas sei quem ficou. E virou a risada e acabou. Ô, João, pior se fosse ele falar assim, mas ela me falou que você ficou. Aí eu queria ver. Não procede. Muito bom, gente. Foi muito engraçado. Ele me inquiriu assim, com seriedade, sabe? Tem aquelas perguntas também, assim, que não são tão absurdas, né? Mas que fogem um pouquinho. Isso acontece muito. Aquele aluno que está assim numa outra realidade, de repente ele quer fazer média com o professor também. Normalmente começa assim, é isso que você quis dizer? Aí você tem que costurar tudo, né? Não é bem isso. Vamos perceber que não é muito bem isso que você está falando. Mas acontece. Eu não me lembro agora de uma situação assim, mas tem coisas que são perguntadas que são muito fora daquilo que você está trabalhando, né? A ucraniana foi a pior, assim, que mais me chamou a atenção. Uma vez eu estava... Isso é verdade também. Acho que foi de graça, né? Eu estava tentando colocar a ordem na sala e, de repente, eu sério lá na frente falei, pessoal, por favor, ordem. Aí alguém na sala gritou, progresso. Isso me marcou também, né? Legal, são as tiradas dos estudantes que acabam chamando muita atenção e marcam a gente. Muito bom. Vocês dois são inspiração para muitos de nós, né? E muita gente que vai assistir esse episódio vai concordar comigo. Mas eu queria saber quem são as inspirações de vocês. Quem são as referências de vocês? De onde vocês bebem da fonte? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho aí esses segredos de bastidores de vocês. Se vocês pudessem aí partilhar conosco, a gente tem uma curiosidade para saber. Vocês sempre ensinam, mas onde vocês se abastecem? Quem são as referências de vocês? Muito boa. E eu gostaria que os meus tivessem oportunidade de assistir, porque acaba sendo uma oportunidade a gente falar em público, né? E eu sei que fica gravado, registrado, essas referências para nós, porque essa é a real gratidão, né, Matheus? Sim. É que a gente sempre fala essa palavra que é muito séria, profunda, que está sendo até usada de forma muito banal. Eu acho que essa é a real gratidão. Fizemos muitas lives durante a pandemia, né? Falando da importância das palavras, né? E eu acho que a gente desgasta algumas delas. Essa pergunta sua me leva a realmente pensar em ser grato a quem realmente abriu portas, caminhos. Mas vamos deixar o João falar primeiro. Eu estou aqui pensando se eu devo citar nomes, porque tem tanta gente e certamente eu vou me esquecer de alguns. Uma referência muito séria para mim, já falecido, dois canadenses, um canadense do seminário chamado Gaetan Menard, e ele me ensinou a falar. Nos idos de 78, 79, nas quintas-feiras ele tinha uma aula que eu até repeti com os meus alunos de primeiro ano aqui um certo tempo. Ele nos passava alguns trechos bíblicos e nos dava alguns minutos para que estudássemos aqueles textos, e depois, por sorteio, ele escolhia alguém para fazer 10 minutos de homilia daqueles textos. Olha. E nós morríamos de medo daquilo, porque a gente preparava torcendo para não ser chamado. E como eu já disse, eu era muito tímido, então quando eu tinha que ir para o púlpito falar, eu sofria muito, assim, eu ficava torcendo as mãos, as palavras sumiam e tudo que eu tinha preparado desaparecia, mas ele era carinhoso. Olha, você não trabalhou os olhos, você não modulou a voz, você falou você não falou com. O comunicador, ele fala com quem está ouvindo. E aprendi ali a interpretar textos e aprendi ali a me expressar verbalmente. Uma outra referência, esse está vivo ainda, o irmão Luc Frevaux, canadense, hoje ele está em Moçambique, né? Olha. É dos Irmãos do Sagrado Coração, um professor extremamente cuidadoso, uma alma maravilhosa, veio muito jovem para o Brasil e ele não só a mim, mas a centenas de rapazes de famílias pobres aqui do Brasil. O nosso seminário ele era composto basicamente de pessoas sem nenhuma oportunidade social. Eles faziam um trabalho lindo, eles nos levavam para o seminário e um dia
conversando com esse irmão Lucas, eu falei, vocês eram muito bobos, eu já tinha saído do seminário, vocês eram muito bobos, vocês levavam para o seminário centenas de pessoas que estudavam e depois, quando já formados, saíam e não se tornaram irmãos. Ele falou, nunca foi nosso propósito. Nós queríamos que pessoas como você, que estavam na roça, que estavam fadados a um serviço braçal, que vocês tivessem uma oportunidade. Você deu um homem de caráter. Isso, para mim, é vitória. Que lindo. Quando ele falou isso, é arrepiante. Ele era uma pessoa, um pouco mais velho do que eu, para você ter uma ideia. Ele veio do Canadá com 21 anos, sem falar uma palavra de português. Aqui em Varginha eu quero citar alguns, né? Um já citado aqui, a Edna Custódio. Eu acho que quem passou pela presença da Edna não tem como não ficar emocionado com o gabarito que aquela moça tem, né? Com certeza. Edna, queremos você aqui. Eu faço questão de estar aqui na plateia. Daniel Moura, que esteve aqui. Fica tirando os meus, por isso que eu quis falar antes. Aí depois ele que te copiou, né? Vamos citar aqui o seu Raul Deveras, que eu tenho por ele um carinho muito especial. E quero falar de uma pessoa que é referência para mim, que é referência para todo mundo que o conheceu. Eu poderia estender essa lista imensamente, professores maravilhosos que eu tive, professora Miriam de literatura, um carinho de pessoa, mas eu quero falar do Padre Rogério. Talvez a pessoa mais sensacional com quem eu já tenha tido a oportunidade de conversar. Uma pessoa que mais entendeu de humanidade. Minha ex-esposa falava dele de uma maneira muito, muito, muito especial, que eu quero reproduzir a fala dela. Ela fala, quando eu penso no olhar do Cristo Jesus, o ser humano que mais me faz pensar é o olhar do Padre Rogério. E realmente é verdade. O Padre Rogério que esteve aqui em Varginha? Esteve aqui em Varginha, inclusive esteve aqui no Colégio do Auxiliando muito tempo. Uma pessoa a quem eu quero ter ainda a oportunidade de abraçar. Legal. Né? Show. Deixa eu deixar para você, senão eu falo sozinho. Roubei essa lista. Agora é só vez. É igual a gente fazia quando era mais moço, né? Porque moço a gente ainda é. Você, né? Não, eu concordo em tudo com ele, né? Assim, nas dinâmicas. Passa pro próximo. Não, concordo. Que eu ia falar. Concordo. Não, tem muita gente boa que merece o espaço pra gente falar, né? Mesmo que a gente repita, acaba sendo importante. Eu esqueci aqui muita gente, assim, é até uma sacanagem essa pergunta sua, porque se você tivesse falado antes, eu tinha feito um. Agora não nada, né? Mas tem que ser espontâneo. Até os causos, né? Os causos, as perguntas engraçadas. Como não citar Roberto, né? Pois é. O Matheus não falou nada para gente dos causos, das perguntas engraçadas. A mente tem que funcionar, tem que ir lembrando. Só que nesse caso, não precisa funcionar muito, não. Vem muito naturalmente, né, João? Eu sempre me preocupei com isso, Matheus. E eu falo muito isso para os jovens também. Quando vocês crescerem um pouquinho, vocês vão ver as pessoas que foram referências para vocês. E aí eu brinco com eles, eu falo assim, tomara que no meio aqui saia alguma referência para os meus filhos também. Né? Legal. Eu me preocupo de ter o que eu faço para muitos jovens hoje, alguém que faça para os meus filhos no futuro. O que o João fez para a minha geração, o que meu pai fez para a geração dele. Então eu sempre me preocupei muito em colocar em evidência, enaltecer o trabalho dessas pessoas, né? A gente saiu de um meio religioso, então é natural que tenha lá um sacerdote, natural que tenha alguém que caminhou com a gente nesse trajeto. E eu sempre falei que eu tive ali boas referências. Foram 3 homens da minha vida, na verdade, né? 3 homens da minha vida. Primeiro, meu pai. Eu vi o meu pai, eu era pequeno, né? E algumas coisas no contexto, no cenário da nossa infância, fica marcante. Eu vi o meu pai preparar as palestras dele, João, e eu sabia que ele estava preparando palestra quando ele chegava, trabalhava na CBC, né, muito tempo ali, aposentou lá, e o pai chegava cansado. E normalmente tinha uma casinha lá no fundo da nossa casa, que ele guardava a máquina de datilografia dele. Quando altas horas da noite eu escutava aquele barulhinho, tec, 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 tec. Falei, o pai está preparando alguma coisa para movimento, palestra, cursilho. E aquilo me chamou a atenção. Eu não sou muito de guardar as coisas, né? Mas aquilo que eu guardo realmente teve papel relevante. E acredito que foi, para mim, né, no meu inconsciente e alguns momentos no meu consciente, acho que foi ali que me despertou a admiração pelo ser palestrante, comunicador
do meu pai foi porque eu vi aquele cuidado. Então, meu pai foi uma grande referência para mim nesse sentido. O segundo nome, aí já com 15, 16 anos, foi o Padre Aurélio. O Padre Aurélio foi meu primeiro formador no seminário. E engraçado que já me falaram isso, que nas minhas palestras, ele já teve algumas vezes aqui em Varginha, nas minhas palestras fica muito claro quem eu imitei na vida. Olha. Não é? Só que eu nunca quis imitá-lo. Só que a referência é tão grande, tão forte, que acaba sendo para a gente, acaba sendo para a gente uma cópia mesmo, né? Copiar algo bom. Terceira pessoa que eu coloco como grande referência para mim, inclusive em rádio, palestra, ele sabe disso, é o Daniel Moura. E eu tive a alegria depois de ser convidado para fazer trabalhos que ele coordenava. Então acho que assim, são grandes referências. O Jota foi uma grande referência na música e outros tantos que a gente tem na história da gente. A lista é enorme, né? Que legal, gente. Obrigado por vocês terem compartilhado aí esses nomes. Já fica aqui a minha referência em nome também de quem está assistindo. Vocês são inspiração. João Carlos foi meu professor no cursinho. Plínio foi uma das pessoas que eu aprendi a dar palestra, foi com ele, já falei isso várias vezes, fica registrado aqui no ar também. Eu era menino e já assistia a ele, falava, um dia você gosta. E tem que dar palestra. E agora você está vindo aqui, ó, que legal. Tem que dar palestra, participar de podcast, tem que dar entrevista, desculpa a voz, né, mesmo com a voz saindo. Você lembra a entrevista que eu fiz com você? Jornal. Que é isso? Quando eu tinha um jornalzinho impresso, era adolescente ainda te entrevistei. Matheus, me desculpa aí a voz e a tosse, mas é saindo de uma infecção forte de garganta. Ambos, né? Até nisso somos parecidos. Tudo certo. E quase foi desmarcado o nosso encontro por conta disso, mas eu não posso deixar de enaltecer esse papel, porque o Matheus sempre corre atrás de oportunidades, né? Ele nunca se contenta com o primeiro. Você poderia estar no jornalzinho até hoje, se você quisesse. Podia. Só que eu sei que do jornalzinho já passou para outros mecanismos e hoje você está aí usando o podcast também. Isso é legal. Isso é também para ser inovando e referência. Acompanhando as tendências. Pode ter certeza que você já é referência para muitas pessoas que estão fazendo parte hoje de momentos jovens, grupos jovens, experiências, né, de equipes. Você já é referência. Legal, daqui a um tempo, fico provavelmente quem estiver sendo entrevistado daqui uns 20, né, o Matheus foi uma referência para mim. Que legal. Agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. O Encontro da Felicidade é o maior evento voltado ao público da terceira idade do Brasil, com uma média de 1.300 pessoas a cada semestre, realizado em cidades turísticas como Poços, Águas de Lindóia, Olímpia, entre outras. São 5 dias promovendo a qualidade de vida e o congraçamento entre os participantes. Com um bom humor e descontração, ele tem programação variada, como palestras, shows, bailes, atividades recreativas, tudo voltado para quem busca a felicidade e a alegria de viver. Acesse felicidade.com.br. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 359-9988-9340 ou pelo 98855-9340. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos no meu perfil profissional do Instagram. Siga lá e acesse @jobsdopsolati e fique por dentro das novidades. Gente, que bate-papo maravilhoso, como está rendendo. Eu queria, assim, que vocês falassem agora um pouquinho da experiência de vocês, do que vocês aprendem com os alunos. Eu sei que vocês, né, ensinam muito, mas é tipo aquela pergunta, o que você aprendeu da vida? Não sei se é possível mensurar isso em poucas palavras, mas eu acho que vocês já captaram a ideia de onde eu estou querendo chegar. É uma curiosidade nossa. Eu sei que vocês aprendem muito na sala de aula também com essa partilha, com essa troca, mas eu não quero só ficar num lugar comum. Eu quero ouvir isso de vocês. Olha, eu normalmente aprendo muito, sim, né? E as maiores experiências de aprendizado, para mim pelo menos, foi para aquele aluno que normalmente a gente não depositava tanto, né? Normalmente a gente faz isso, né? E é normal você selecionar pelas expectativas que faz.
E eu já vi muita gente sair de uma situação muito diferente, muito peculiar, né? Até mesmo dentro do nosso colégio, e ter assim, na gente alguma forma de aprendizado, de inspiração, e depois nos ensinar, né? Teve recentemente aqui um estudante, posso falar porque inclusive eu já citei ele em palestra, né? E eu percebi a voz dele era uma voz boa. O Rafael formou com a gente aqui, depois o Miguel, né? E o Rafael, eu falei assim, olha, eu preciso motivá-lo a ser um comunicador, a usar a voz dele para alguma coisa. E um dia eu chamei ele para fazer uma experiência com rádio, convidei ele para fazer, faço um programa de rádio, né, às 18 horas na quinta-feira, e ao convidar, eu falei assim, nossa, vai ser a maior experiência da minha vida. Então eu via na realidade dele que era uma realidade de luta, uma realidade onde ele corria atrás das oportunidades. E quando eu fiz essa descoberta, mais do que ensinar, o olhar que ele teve para aquela situação, né, foi um olhar que me ensinou. Peraí, parece que o cara está falando para mim que eu posso ser diferença para a vida dele. Olha. Eu sempre tive isso. Eu tenho que fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero, depois de morto, né, depois de encerrar aqui a minha participação nesse mundo, eu quero ter essa consciência de que eu fiz a diferença, pelo menos, na vida de algumas pessoas. Eu brincava que, pelo menos, 10 pessoas eu tenho que fazer grande diferença. Já fez muito mais. E no Rafael ele me ensinou isso, que eu poderia fazer diferença na vida das pessoas com um simples convite, né? Então, assim, normalmente as que mais me chamaram a atenção não foi por conta da nota no boletim, não foi por conta da prova, mas foi por conta de sair de uma realidade improvável, né? Muitas vezes até de uma situação de vulnerabilidade. Normalmente a gente vê isso muito nos alunos bolsistas, né? Chegam, fixam o seu lugar, mostram para a gente que dão conta, dentro do possível, e acabam ensinando a gente. O esforço desses estudantes acaba ensinando muita gente. Genial. É uma primeira que me veio à mente, legal. Mas tem outras. Ouvindo aqui o Plínio, fiquei até emocionado, porque eu sei dessas histórias, eu acompanhei isso lado a lado, né? Mateus, a gente aprende muito mais do que ensina. Isso é uma idiotice nós pensarmos que a gente ensina alguma coisa. Na verdade, a gente funciona como se fôssemos uma espécie de espelho que faz com que o aluno veja a si mesmo e tome a posição diante da vida. Então, esse espírito de luta, esse espírito de dedicação, eu sempre tive uma certa facilidade de lidar mais com os alunos mais problemáticos, aqueles que são mais criadores de casos, mais rebeldes. Também. Eu não sei se é em virtude dessa experiência que eu tenho com a hipnoterapia, o que é, ou se é o fato de eu ser mais caladão, né? Geralmente eu consigo me aproximar deles, não num exercício de vontade, eu quero me aproximar, mas acaba acontecendo, acaba acontecendo e acabam se tornando grandes amigos, né? Então, às vezes eu fico sabendo de histórias deles que são grandes inspirações, mas eu queria pedir licença para falar de uma pessoa, aliás 2, né? Mas a história da minha segunda filha, da Ana Carolina, eu acho que eu não posso deixar de falar. Desde quando ela se entende por gente, ela falava, eu quero medicina, e aquilo me doía. Porque o meu salário de professor não dava conta de pagar um curso de medicina. E desde a primeira vez que ela falou, eu falei, filha, então você tem que estudar muito, 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 porque o dinheiro que o pai ganha não dá para te sustentar. Eu devo dizer para você que muitas e muitas vezes, as minhas 2 meninas são muito estudiosas, mas muitas vezes na minha vida eu tive que chegar para minha filha e falar, agora pare de estudar e vai dormir. Agora para. Porque ela excedia as minhas expectativas do que é uma pessoa estudar em casa. Eu queria ter metade da garra que ela demonstrou ter, né? As duas meninas que Deus colocou na minha vida como filhos foram ambas minhas alunas. Aliás, eu tenho uma graça. Eu fui professor de esposa, fui professor dos filhos, fui professor de irmão, praticamente de cunhado, a família toda foi passando pelas minhas mãos. Mas aquela garra, aquela tenacidade, aquela vontade de fazer o sonho acontecer,
aquilo às vezes me deixava com vergonha de reclamar de cansaço, né? Eu já poderia citar vários alunos aqui que fizeram essa história de se dedicar com... Teve um rapaz aqui, eu não vou me lembrar o primeiro nome, eu me lembro que o sobrenome era Zanon, e ele chegou um dia falando, olha, eu tenho muita dificuldade com interpretação de textos, e eu preciso aprender, o que eu faço com isso? E eu falei para ele, olha, você tem que... Não existe um mecanismo, uma magia. O que tem é que você tem que começar a exercitar, cada dia fazendo um pouquinho e tal. Você me passa alguns exercícios e eu passei uma quantidade imensa para ele. E para minha surpresa, ele foi muito além daquilo que eu tinha pedido. Ele excedeu de muito as minhas expectativas, se transformou num exímio interpretador, né? Nunca mais o vi. Não sei o que é feito dele, não sei por onde anda, mas sei que onde ele estiver, ele está brilhando, porque a garra que ele demonstrou foi algo. Então, assim, é muito gostoso você se assustar com aquele que você fala. De repente você fala, será que o que eu faço? E não é porque eu tenho inspiração, porque eu sou bom. A vida mostra o caminho, né? A vida mostra o jeito, e a experiência que você tem com um não serve para o outro. É preciso olhar no olho, é preciso sentir o cheiro. O pai do Plínio, o Raul, se você estiver me ouvindo, você me dá licença que eu estou falando muito de você, né? Mas o pai do Plínio, um dia ele falou uma coisa para mim, lá no curso de igreja. Ele falou, João, coloca meus filhos na minha frente, a Josi, o Marcílio, o Plínio, venda meus olhos e eu conheço meu filho pelo cheiro da cabeça deles. Eu cheiro a cabeça deles e eu conheço, eu sei quem é quem. E é muito interessante, tem certos estudantes que a gente conhece pelo cheiro, porque ele fica próximo da gente. Tem uns que não, tem uns que são arredios, que também o nosso santo não tem que bater com o de todos. Já de longa data que eu sei que não se agrada a todo mundo. E é muito comum que numa sala de 30 alunos você tenha uns 15, claro, talvez mais, que te rejeitem. Não rejeição assim de rebeldia, de ser mal educado. Rejeito no sentido assim, vai falando aí que eu vou fazendo outra coisa. E isso existe. Normal, né? Isso existe. Mas às vezes umzinho que está no meio da turma, um único que você consegue dar uma diretriz para ele, aquilo vale o ano. Então, incrível. Eu aprendi com ele e aprendo todo santo dia que eu estou na profissão certa, que é aqui mesmo que eu devo chegar ao túmulo, que tá bom assim, eu brinco com eles, meu sonho é que eu morra dando aula, sabe? Que alguém chegue lá e fale, olha, sabe o João Carlos? Sei, morreu. Que isso? Meu Deus! Eu queria, que trágico. Uma vez conversando com o diretor da FASEC, eu perguntei para ele, qual o seu maior orgulho? Ele falou, 54 anos de carteira assinada. Hoje o povo quer se aposentar com 35 anos, eu tenho 54 anos, né? Isso é muito bonito, dedicar uma vida inteira a algo que a gente gosta. E eu gosto de estar aqui, né? Legal. Ô, Matheus, me permite só fazer mais uma que eu lembrei aqui, que o ensinamento dela para mim foi algo que eu sempre trouxe para a minha vida, e acredito que o João também, mas de vez em quando a gente precisa ouvir isso. A gente sabe que aquilo é um valor, guarda na gente, mas de vez em quando algumas vozes precisam anunciar novamente para nós, né? E eu ouvi isso recentemente, depois que eu comecei um trabalho também que eu achei que ia demorar para ter esse tipo de trabalho na educação brasileira, e acabou acontecendo, e o Marista em Varginha é pioneiro, que é o trabalho voltado para a interioridade, né? Sim. Maravilhoso. Trabalho que hoje eu tenho enorme prazer, carinho, as pessoas sabem disso, brota também dos olhos, faço com assim, uma satisfação muito grande, né? E no primeiro ano desse trabalho, ele começou em 2020, 2021 e agora 2022. Ainda no espaço remoto, eu encontrei com ela recentemente, falei, eu falo sempre de você para os outros estudantes, quando eu preciso dar algum exemplo da eficácia desse tipo de trabalho. Trabalha com meditação, né, com algumas coisas lúdicas, dinâmicas. E aí a Ana Clara Maiolini, que é mais recente formada aqui com a gente, né, no Marista. Estivemos com ela agora nos jogos, né? Na festa junina. Foi justamente que eu disse para ela, né? Eu falei assim, você lembra que você falou para mim, depois de muito ter feito algumas experiências no campo da interioridade, meditação, as que mais chamaram a sua atenção foram as técnicas mais simples.
quando a aula era muito complicada, você tinha que imaginar algumas coisas assim, né? Talvez não me batia, mas quando as aulas eram mais simples, aquilo me chamava atenção. Como professor, normalmente a gente pensa isso, nossa, eu tenho que levar uma coisa para encantar, tem que levar uma coisa... E muitas vezes o simples encanta ela, e ela me ensinou que eu deveria continuar investindo na simplicidade, nas coisas simples que essa disciplina oferece. Olha, que legal. Normalmente você pega lá o manual para preparar a aula, ele te indica alguma coisa, você fala assim, nossa, mas não é tão simples assim, eu acho que eu tenho que colocar um pouquinho o meu jeito. Se você colocar o seu jeito, você estraga. Dá uma dificuldade no negócio. E aí eu sempre me lembro dela, isso foi um aprendizado de pouco tempo para cá, que eu tenho feito uso, Plínio. Você não precisa complicar a vida das pessoas, não. Menos é mais. Simplifica, não é facilitar. É simplificar. São coisas tem bastante diferença. Coisas completamente diferentes. E ela me ensinou isso. Muito bom, legal. Quer falar alguma coisa, João? Vou mudar o... Estou ouvindo aqui, estou gostando. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone para contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone para contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados, e fique por dentro das novidades. Gente, nosso bate-papo está sensacional, mas a gente já está encaminhando para a nossa reta final. O quadro que fecha o nosso podcast é o Top 10. Então, vou fazer 10 perguntas para vocês, de preferências pessoais, tá? E vocês falam aquilo que vier primeiro na mente. Bate bola, jogo rápido, tá? E aqui tem uma parte que eu já vou aproveitar para vocês fazerem os talentos de vocês, tá? Poesia e música. Vamos lá, pessoal, top 10 com essa dupla Plínio e João Carlos. O que vocês queriam ser quando criança? Tem gente mentindo, né? Eu queria ser padre. Aviador. Eita, mas hoje não manteve, claro. Hoje, né? Não, mas nem penso nisso, viu, Matheus? Nem penso nisso. Senão a Grazi fica brava comigo, hein? Vai ficar? Influência da TV. Nada a ver com nada sério, entendi. Filme favorito? O meu, indiscutivelmente, me marcou muito Coração Valente, do Mel Gibson. Olha. Cito 2, A Espera de um Milagre e, recentemente, Beleza Oculta. Uau. Maravilhoso. Filmões. Viagem inesquecível. Viagem inesquecível. Começa você agora, João. Buenos Aires. Fiz um passeio. Que delícia. Lá é bom, eu já fui também. Eu não fui para fora, mas a cidade que eu mais gostei de viajar e conhecer foi o Rio de Janeiro. Ela é realmente uma cidade maravilhosa. Top, né? Lá é maravilhoso mesmo. Prato predileto? Todos. Ué, tá bom. Eu acho que eu fico cheio, né, João Carlos? Todos, preferência, né? Cheio. Eu gosto do tradicional arroz, feijão, bife, tomate. Legal. Não, vou voltar para a infância. Arroz, feijão, ovo frito, saladinha de tomate. Que delícia, hein? Só trocou o bife pelo ovo. Tá bom. Sua simplicidade me marca muito. Ó, a gente quer saber talento escondido de vocês. Alguma coisa que vocês sabem fazer, mas que poucas pessoas sabem que vocês fazem, mas vocês acreditam que tem habilidade para. Inclusive, se eu tivesse tempo para escrever, eu escreveria no formato de aforismo. Eu gosto muito, é um formato filosófico, são frases impactantes. Eu devo ter aí umas 150 frases. Uau! Isso é bem escondido, eu nunca nem ouvi falar disso. Acho que só tem uma pessoa, que é o professor Guilherme, que eu comento muito, que ele escreve em ladrilho, né? Sim, eu já vi. E aí a gente comenta muito. Eu escrevo esses aforismos, que são frases fortes. Quem escrevia muito em aforismo é o tradicional filósofo Nietzsche, né? E aí isso eu faço muito também. Brota a ideia e eu vou lá e escrevo aforismos. Show. João Carlos. Eu gosto de cozinhar. Eita, nos convide. Eu gosto de cozinhar. Que coisa boa. Ó, e no finalzinho, poesia e música, hein? Livro favorito, uma indicação de leitura para quem está nos assistindo.
Tem muito, mas o primeiro que eu li para filosofia me marcou muito, que é a República de Platão. É nele que aparece o famoso mito da caverna, por exemplo. Legal. Tenho vários, mas o meu livro, que eu repito, já li 6 vezes e quero ler mais umas 6, Médico de Homens e de Almas. A história de São Lucas. Inclusive, o meu trabalho com hipnose decorre muito da leitura deste livro. Né? Que legal, João Carlos. Maravilhoso, fantástico. Eu gostei muito desse livro. Personalidade que vocês admiram, alguém famoso, algum ídolo que vocês tenham? Rolando Boldrin, indubitavelmente a figura da televisão que eu mais admiro. Quando declamo, imitei muito, embora não chegue nem aos pés do talento, mas Rolando Boldrin é algo... Ainda tem programa na TV Cultura? Tem. Aquele que eu aplaudo, assim, o Brasil precisava de mais Boldrins. Olha... Eu nunca me preocupei muito em selecionar um ídolo, nunca fui muito seguidor de alguém, assim, muitas pessoas, mas eu sempre disse que eu sempre tive como referência o próprio Jesus Cristo. Não estou nem tratando dele como Deus, não. Também, com todo respeito, mas como homem, né? Mudou um período, ele é o meu personagem preferido da história. Legal. Animal de estimação, vocês têm, gostam? Atualmente não, mas já tive muitos. Cachorrinho é sempre o preferido, né? Cachorrinho acho que marca. Não é uma prática minha, não tenho muito talento para lidar com animais. Né? Minhas filhas amam cães, né? Convivo, trato bem, acho que preciso ser bem cuidado, mas por opção minha, eu não tenho habilidade nenhuma. O João achou que eu ia falar do cavalo, né? Mas caí do cavalo esses dias, a sorte que não foi. Risca. Última coisa que vocês pesquisaram no Google. Meu Deus. Nossa, eu pesquiso tanto. Hoje, eu pesquiso muito significado de palavras, a minha profissão exige isso. Então, quando aparece uma palavrinha diferente, hoje mesmo eu me lembro de ter pesquisado já. Mas hoje eu pesquisei temas de palestras, porque tem uma palestra para ser feita para domingo à noite, e eu não tive tempo de preparar ainda, o tema é livre, então hoje eu estava pesquisando temas dentro da espiritualidade. Legal. Né? Me lembrei, rapaz, foi por volta de umas 2h da tarde, preparando um guia de estudo para simulação internacional marista, eu procurei sobre fake news e desinformação como forma de abalar a democracia. Foi a última coisa que eu pesquisei. E agora, para a gente fechar, frase, pensamento ou filosofia de vida, algo que sirva como mensagem final para quem está nos assistindo. E falou de aforismo, eu vou falar do meu aforismo predileto, minha própria lavra. A vida é curta. Curta a vida. Uau! Legal! Gostei. O meu foi retirado do meu filme preferido. Eu voltei na época ainda era videocassete, eu voltei... Coração Valente? Coração Valente. Voltei várias vezes para ouvir essa frase e a partir de então ela se tornou o lema da minha vida. O Mel Gibson, à beira da morte, ele diz assim para a pessoa amada: todo homem morre, mas nem todo homem vive. Verdade. Uau! Todo homem morre, hein? Maravilhosa mas nem todo essa homem frase. vive. Gente, prazer enorme receber vocês dois aqui, né? Estreando esse formato com 2 convidados. Adorei. Agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização. Entre em contato pelo telefone 984181423, WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. A G3 disponibiliza as mais diversas soluções em profissionais altamente treinados, seja qual for a necessidade da sua empresa. Controle de acesso de portaria, conservação e limpeza, produção, manutenção elétrica e mecânica, além de executar o recrutamento, seleção e avaliações psicológicas gerais ou específicas. Em Varginha, na Avenida São José, 535 no centro. Entre em contato pelo telefone 35 2105 9977. Siga no Instagram, @G3 Tria de Varginha. Não podemos ir embora sem você cantar um pouquinho e sem você declamar um poeminha pra gente, vai? Mesmo com a voz de taquara rachada. Você de voz de taquara, capaz? Eu só vou puxar esse pedacinho, porque eu sei que o João gosta. Poderia ser outra, mas eu me lembro muito do João também quando eu canto essa música, que é
aquela do Almir Sater, que agora está nas telas de novo, né? Que Pantanal, sim. Que pena que eu não trouxe a viola. Faria questão de acompanhar. Ou a viola ia ser legal, hein? E ela é muito filosófica, inclusive, né? A filosofia do tempo se encaixa nela. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E assim vai. Que legal, uma poesia maravilhosa essa música, né? Linda, é uma obra de arte essa música. Isso vai ficar para a posteridade, não tem como. Minha vez? Sua vez. Permita-me, vou pôr água no copo. Credo, caiu aqui. Amo esse texto, eu fiz esse texto em 84. Fiz para um festival de poesia falada do Colégio Catanduvas, que na época era o Festival Nacional, depois acabou. Chama-se Através de um Copo de Bebida. Ou, para quem gosta de um segundo título, O Último Romântico. De repente eu olho o mundo e vejo tudo mudado. Coisas novas, painéis eletrônicos, velocidade, computador. O homem querendo tudo, sofrendo tudo, matando e morrendo pelo tudo e colhendo parte risória do nada. A vida agora é programada. Ficamos presos em nossa própria gaiola. A cada novo minuto somos engolidos, esmagados, triturados na boca de frustradas tecnologias. Já não podemos parar, pensar, refletir. Já não podemos olhar a lua dos poetas, a lua dos namorados. Automatizou-se o pensamento. Se uma voz se ergue na noite, se um violão geme a cantar, choram tristes corações que, românticos que são, nem o podem confessar. Onde está o valor do homem? Onde puseram a criança inocente? Meu Deus, será que drogas, fantasias, falsidade, ironias, nudismos, demagogias são as normas do presente? Será que pelo menos eu poderei morrer e esquecido descansar? Ou me farão computadores, esquecerão a minha dor e virão me desligar? De repente eu vejo o mundo mudado. Cimento, concreto armado, tudo distante e frio. Bebo meu resto de bebida e os porquês e perguntas da vida esqueço no copo vazio. Uau, bravo, que legal, parabéns pelos talentos de vocês, que Deus abençoe aí abundantemente, desejo muito sucesso e agradeço mais uma vez a presença de vocês, viu? Obrigado, Matheus. Confesso que eu estava meio tenso, falei, o que esse cara vai nos perguntar? Mas a coisa fluiu com tanta naturalidade, tão gostoso estar aqui ao lado do meu amigo Pim, do meu amigo Matheus, e dos outros amigos que estão aqui nos bastidores, que vocês não estão vendo. É uma turma boa. Me senti muito amado, muito respeitado aqui. Muito obrigado. Obrigado, viu, Matheus? Você sempre nos dá muito crédito, né? Eu olho para o Matheus quando ele convida para fazer as coisas, eu fico me perguntando, será que eu sou isso tudo? Pois é. Mas com sorriso, eu sempre falei isso, pelo sorrisão dele, confirma que ele realmente dá esse crédito para nós. Ter participado dessa bancada aqui junto com o João, com você, tanta gente boa já passou por aqui, ainda vai passar. É sinal que a gente está fazendo um bom papel, né, João? Então vamos continuar, porque tem muita coisa para fazer. Com certeza. Obrigado pelo crédito que você deposita em nós. Imagina, eu que agradeço. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos aí dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.